El Balón de Oro 2023 de France Football es Lionel Messi. Leo Messi, señoras y señores, 8 balones de oro tiene este señor. O futebol é uma paixão nacional no Brasil, e jogar o esporte profissionalmente é um sonho para muitos e muitos atletas. No entanto, a realidade salarial da profissão varia significativamente, evocando frequentemente debates tão intensos quanto as rivalidades entre clubes. Enquanto alguns jogadores recebem salários astronômicos, a maioria enfrenta remunerações bastante modestas. A média salarial para a maioria dos jogadores de futebol no Brasil se encontra entre 1.000 e 7.000. Outro fator importante é a disparidade de remunerações. Como veremos a seguir, há um pequeno número de jogadores de futebol que recebe compensações vultuosas, o que acabando puxando as médias salariais para cima e tornando mais difícil estimar os ganhos médios por faixa salarial. Os dados mais completos disponíveis vêm de um relatório da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Os últimos dados mais atuais oficializados é de 2018, que revelou que 55% dos atletas profissionais à época recebiam salários equivalentes a um trabalhador de salário mínimo. R$ 55% dos jogadores ganham menos de R$ 1.000, 33% dos jogadores ganham entre 1.000 a 5.000, 5% dos jogadores ganham entre 10.000 e 50.000, 4% dos jogadores ganham entre 5.000 e 10.000, 1% dos jogadores ganham entre 50.000 a 100.000, 1% dos jogadores ganham de 100.000 acima, e 1% ou menos são os que ganham de 200.000 a 1 milhão, 2 milhões, 3, 5, 10. Vale ressaltar que dos 360.291 atletas registrados na CBF até 2018, 75% eram amadores e não tinham no futebol sua principal fonte de renda, ou seja, tinham que ter outro emprego para suprir o salário de jogador. O relatório também aponta que 64% do salário dos atletas se concentraram em clubes da região sudeste, o que demonstra uma clara concentração de renda do esporte em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Mas então, que fatores compõem a remuneração de um jogador no Brasil? O item principal do contrato de um jogador ou jogadora de futebol em termos de remuneração é o salário nominal, isto é, o valor fixo que constará em seu contrato inicial regido pelas leis trabalhistas. Porém, muitas vezes esse não será o seu maior ganho. A composição da receita de atletas do futebol tem várias fontes. Licença do uso da imagem. Na maioria das vezes, este item é responsável pela maior fatia de ganhos de jogadores de futebol. Você receberá pelo uso de sua imagem em campanhas publicitárias, lançamento de uniformes, álbum de figurinhas, videogames, etc. Luvas significam atrativos especiais para o fechamento de contratos, muitos usados quando o profissional está sendo disputado por vários clubes. É uma espécie de assine com a gente que você ganha um bônus X. Normalmente é pago na assinatura do contrato. Direitos de arena. É o repasse de parte dos valores pagos pelas emissoras de TV para a transmissão das partidas. Costuma ser um valor menor, pois é dividido com todo o elenco. Bicho. No mundo do futebol, é uma gíria usada para designar um pagamento condicionado ao desempenho do time em determinadas competições. Também é empregado quando o grupo recebe um pagamento por atingir uma meta, como avançar de fase em um torneio, ser campeão de uma determinada competição ou alcançar uma classificação em torneios. Também foi um recorde de 3 meses. 4 filhos, 3 mais.
O futebol feminino tem ganhado destaque significativo a cada ano. Na Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023, realizada na Austrália e Nova Zelândia, a audiência foi expressiva, com quase 2 bilhões de telespectadores acompanhando o torneio. Esse aumento de interesse também é observado no Brasil, onde competições como o Brasileirão Feminino das séries A1 e A2 têm gerado mais engajamento, resultando em um ciclo positivo de aumento de audiência, investimentos, salários e motivação das atletas. Infelizmente, no entanto, este aumento de interesse ainda não se traduziu em uma equiparação de rendimentos para as mulheres. De acordo com o levantamento da revista Exame já de 2019, os salários médios dos jogadores de futebol masculino eram em média já 118 vezes por cento maiores que os do futebol feminino. O sonho de muitos jogadores é a fama e os altos rendimentos salariais. Se manter nesse patamar e contribuir para seu time conquistar os títulos e prestígio parecem ser os principais objetivos da carreira. Mas o mundo do futebol tem também questões dedicadas ao aspecto financeiro. A curta vida profissional de jogadores de futebol é um fator importante a se atentar na questão salarial. É comum que logo ao passar dos 35 anos, atletas de futebol passem a ser considerados velhos pelos clubes, embora também haja exceções. A carreira curta, os altos e baixos dos clubes e até imprevistos e lesões tornam a inconstância da renda uma realidade. Portanto, aprender a administrar suas finanças será importante para resguardar tudo que você conquistará com o seu suor nos gramados enquanto é profissional.